a todos, bem-vindos à continuação da série de tutoriais para a produção do eclipse solar em After Effects. Aqui fala Bruno A1 para VFX. No primeiro segmento, criamos os dois layers, digamos, de fundo, contendo as estrelas e a aura. E agora nós vamos produzir os dois corpos celestes envolvidos no eclipse. Para isso, nós vamos utilizar a ferramenta de Shape Layers. E eu lembro a vocês que para criar um Shape Layer, a gente deve certificar de que não temos nenhum layer selecionado. Se selecionarmos um layer e criarmos uma forma aqui com qualquer uma dessas ferramentas, vamos criar uma máscara no layer e não um Shape Layer. Então, para certificar de que não temos nenhum layer selecionado, basta clicar nesta área vazia do timeline. Clicamos aqui na ferramenta elipse, arredondada. Vamos alterar a coloração de preenchimento para preto. Certifique-se também de que stroke esteja vazio, ou seja, com essa marca vermelha na diagonal. E vamos então clicar mais ou menos aqui neste ponto e pressionando na tecla Shift, que me garante a criação do círculo perfeito, eu vou criar então um círculo mais ou menos desse tamanho. E se eu quiser, eu posso ligar aqui o Title Action Safe, que vai me dar referência de alinhamento, e vou posicionar aqui o shape nessa área um pouco à direita do centro para dar espaço para o lens flare aqui. Posso rodar até mais um pouquinho se quiser. E vou desligar aqui o Title Action Safe. Muito bem, então você vê que a gente tem aqui o Shape Layer, foi criado um novo layer especial na composição porque a gente não tinha nenhum layer selecionado. Então esse vai ser o layer da Lua, ela vai ser preta. E em seguida nós vamos pressionar Ctrl D para duplicar esse Shape Layer. E eu vou voltar para o Shape Layer 1, pressionar S para abrir a propriedade de escala. Aqui eu vou descer a escala para 95. Você vê que ele fica um pouquinho menor, ele perde um pouco o alinhamento. Eu dou um toquinho aqui na seta para a direita só para ajustar o alinhamento. E em seguida, com ele ainda selecionado, eu vou trocar a cor de preenchimento para branco, porque vai ser o Sol que vai vir de trás. Nós vamos aplicar aqui um efeito de glow para dar brilho nele, mas antes a gente pode fazer a animação do movimento, certificando então que a agulha esteja no início do timeline e o layer Shape Layer 1 selecionado. Eu vou pressionar P para abrir as propriedades de posição e marco um keyframe com a agulha no início do timeline. Em seguida eu vou mover a agulha para o final e vou fazer um movimento sutil aqui no eixo X apenas, certo? Até que ele mostre a sua borda aqui. Tem que ser uma coisa sutil, o movimento é lento, para dar o efeito. E agora a gente pode aplicar nesse layer o efeito glow. Nós vamos em Effect, Stylize, Glow. A gente pode baixar o threshold aqui para 50 se quiser, para reforçar o brilho. E o raio a gente aumenta bastante, de forma que quando ele esteja de volta, deixa eu clicar aqui para tirar a máscara, de volta atrás da Lua, você vê o seu brilho aparecendo. Então dá um efeito bem interessante, Ele mostra que ele está presente na cena e ele vai aparecendo gradativamente à medida que a animação vai andando, certo? Essa posição aqui depois a gente ajusta. Nós vamos colocar agora o lens flare. E o lens flare que vai dar o toque final. Ele vai fazer tipo assim a sincronia, Ele vai aparecer simultaneamente à medida que o Sol for se revelando por trás da Lua. Então podemos fechar aqui por enquanto o layer Shape Layer 1 e vamos então criar um novo layer. Eu vou em New Solid, me certifico de que a cor seja preta. Sempre que for criar um lens flare tem que ser cor preta e vou nomear lens flare. Dou OK. Ele pode ficar posicionado acima aqui, não tem problema. E vamos então criar o lens flare através do painel Efeito,
Generate Lens Flare. A primeira coisa a fazer é ajustar aqui o centro dele. A gente vai colocar ele bem no meio da tela. Você vê que ele fica centralizado. Vamos diminuir o brightness aqui para 75%, para matar um pouco essa coloração externa. E em seguida agora nós vamos aplicar um efeito de alteração de cor dele. Eu vou colocar um CC Radial Blur para matar esses raios verticais que saem aqui. Eu vou em efeito Blur and Sharpen, CC Radial Blur. Veja o que acontece quando aumenta o amount. Some. Eu vou retornar aqui para você ver a diferença. Você vê que a gente tem aqui os brilhos dos tracinhos, né? Na falta de um nome melhor. Então, à medida que aumenta o amount, eu mato eles. Ok, então eu posso fechar o CC Radial Blur. E agora nós vamos aplicar um efeito interessante que vai fazer uma leve mudança na coloração para aproximar do esquema de cor da composição, que é roxo. A gente vai utilizar aqui o efeito Color Correction, CC Color Offset. Ele permite que a gente faça offset aqui nos canais de cor. Eu vou alterar aqui a cor vermelha para 9 graus, o verde para 11 graus e o azul para 107. Eu já tinha notado esses valores aqui de antes, então já, né, a gente tem essa mudança. Você nota que a gente pega essa aura azul aqui, de certa forma indesejada, então a gente vai ter que matar ela com uma máscara, com o layer selecionado. Eu vou aqui na ferramenta Ellipse e vou criar um layer, um shape circular aqui. Posso controlar o posicionamento dele. E eu vou agora aumentar aqui o feather da máscara, que vai me dar esse espaçamento legal aí. Então resta apenas agora alterar o modo de transferência do layer. Você vê que ele está em normal. Se você não tiver com essas opções aqui na tela, lembre-se que a tecla F4 alterna entre os switches e os modos de transferência. É importantíssimo saber disso. Então a gente vai alterar aqui o modo do Lens Flare de normal para Screen. Então a gente tem esse efeito aí. Nós vamos agora, com a ferramenta de seleção selecionada, vamos mover o Lens Flare aqui para esse ponto, certo? E a gente agora vai animar não só o aparecimento dele por transparência, como também a escala dele. Vai dar um efeito bem interessante. Então, com o layer selecionado, eu vou pressionar S, vou marcar um keyframe aqui e vou retornar para 0. Então eu levo até o final. Não precisa ser até o final, eu posso levar mais ou menos até 5 segundos aqui, onde eu aumento o Lens Flare até que ele preencha toda a tela aqui. Então a gente tem esse efeito, veja bem. Deixa eu selecionar a máscara aqui para que você possa ver. Só que o que está matando o efeito ainda é a transparência dele, certo? A gente tem que jogar isso também. Então, para isso, eu vou pressionar T. Eu vou colocar a opacidade no 0 no início do timeline e vou marcar um keyframe. E aqui, quando chega em 5 segundos, eu coloco ela em 100 de volta. Então agora sim a gente tem esse efeito aqui. Você vê que a coisa vai tomando forma, né? O nosso tempo está esgotadíssimo. A gente continua no próximo tutorial. Fica um abraço para vocês. Aqui falou Bruno 1 para VFX Produções.